Oi, oi. Vamos iniciar mais um dia de devocional. Glória, 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 glória a Deus. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sheila, bom dia. E aí, vocês estão bem? Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Eita, gente. Olha, rasgado. E agora que eu tava vendo. Ai, agora que eu percebi. Vamos puxar aqui que não vai ver. Bom dia, Jennifer. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos então hoje terminar o livro de Marcos. O Evangelho, né? Segundo escreveu Marcos. E amanhã nós já passaremos para o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Glória a Jesus. Eu acho que nós podíamos falar aqui da ressurreição, né? Que é Marcos 16. E já começarmos Lucas. Porque vai ter que dividir o Lucas em 2 dias. São 80 versículos. 80 versículos. Lucas 1. Eita. É grande, né? E aí, acho que já podíamos até começar, né? Então, hoje, o Evangelho de Lucas. Mas vamos lá, então. Vamos começar orando. Pai, quero louvar ao Senhor, bendizer o teu santo nome, pois o Senhor és bom, a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração o teu amor nos alcança, a tua misericórdia nos faz permanecermos de pé. Obrigada pelo dia que o Senhor já preparou para nós. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és perfeito, Senhor. Tu és grande. E aqui estamos para conhecer mais sobre o Senhor e então passar a viver como um verdadeiro cristão. Passarmos a dar bom testemunho como um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos ao entendimento, Espírito Santo de Deus, e nos dê conhecimento, revelação e discernimento desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom dia, Miriam. Então vamos lá? Vamos para Marcos 16 e eu quero ver se eu já consigo ler com vocês um pouco do Lucas capítulo 1. Vamos lá, então. A ressurreição. Glória. Glória a Deus. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir um corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar,
viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Então, primeira coisa que conseguimos compreender aqui, vale a pena lembrarmos: ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Então, aqui nós vemos duas passagens sendo cumpridas, duas promessas sendo realizadas aqui. A primeira, da ressurreição. Glória a Deus que ele muda os nossos planos. Então, nós vamos ver essas três mulheres cheias de boa intenção. Olha que coisa linda, cheias de boa intenção. Pegaram as especiarias, pegaram os óleos, na intenção de ungir um corpo morto, de ungir um corpo sem vida. Esqueceram elas, talvez, da promessa. Esqueceram ela de quando o mestre havia dito: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Elas esqueceram que ele havia dito. Elas esqueceram que nesse dia não veriam mais um corpo sem vida, gélido, talvez ali, Não. E glória a Deus que as expectativas delas foram frustradas. Glória a Deus quando as nossas expectativas são frustradas. Existem duas formas de viver. A primeira é quando nós pedimos a Deus para abençoar os nossos planos. E por isso nós temos que orar o tempo todo pedindo: Deus, abençoe isso aqui. Senhor, abençoe isso ali. Senhor, abençoe isso aqui. Porque há em nós tanto medo do fracasso, da falha, de errar, que diariamente nós estamos indo ao Pai, pedindo a bênção dele, pedindo pela provisão, pedindo ali alguma coisa para que os nossos planos não sejam frustrados. Outra coisa é você viver os planos de Deus. Porque dentro dos planos de Deus, você não precisa orar para que ele abençoe os planos. Até porque, agindo ele, não há quem possa impedir. Então, quando eu decido viver os planos de Deus, não há mais sobre mim medo, não há mais sobre mim desespero. Por quê? Porque eu estou caminhando debaixo da vontade dele. Eu entrei nos planos de Deus e não o contrário. Então, quando você entende, e isso é libertador. Quando você entende, por exemplo, que o seu casamento, com quem você está casada, eu vou abrir aqui um parêntese, eu estou falando mediante a minha crença, tá? Você pode acreditar que Deus não opina sobre casamento, e tá tudo bem, continue na sua crença. Mas eu acredito, Carol, acredito que Deus tenha traçado planos ao meu respeito. Ele escreveu uma história para mim. E entendendo a importância do casamento, eu creio
que ele escreveu, ele fez planos e projetos para também com quem eu fosse me casar. Então vamos pensar, eu, Carol, hoje vivo uma profissão que o meu pai me direcionou para ela. Eu larguei no último semestre da faculdade de administração para começar a psicologia, porque foi algo direcionado por Deus. Disso eu não tenho a menor dúvida. Então, ele me direcionou na minha profissão. A casa, o apartamento onde hoje eu moro, é uma direção de Deus. Deus nos tirou de onde estávamos para trazer-nos para este lugar. Direção de Deus. Então, e são coisas que afetam meu dia. Concorda? Afetam a minha vida. Quem dirá se ele opta por uma profissão, se ele opta por uma igreja, se ele opta onde eu vou morar. No meu casamento eu não vou querer essa direção dele? Se eu busco o Senhor direção para tudo, casar, eu vou... não, Deus abençoa a minha escolha. Não concordo com isso. Mas se você crer, amém. Então, pensando nisso, eu já entendi que eu estou casado com a pessoa certa para mim. No combo ali de erros e acertos, de qualidades e defeitos. Mas é quem o Senhor escolheu para mim. Eu creio nisso. Eu tive experiências com Deus em relação a isso. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que eu estou casada, né? Eu estou hoje vivendo um matrimônio com quem Deus escolheu para mim. Então, eu não tenho mais o desespero de todo dia ir lá, Pai, abençoa o meu casamento. Ó Senhor, abençoa aqui o meu marido. Então, eu não tenho dúvida de que o Benjamin é alguém escolhido por Deus, né? É um presente de Deus na minha vida. É a vontade de Deus na minha vida. Foi a escolha de Deus que o Benjamin fosse o meu primogênito. Então, eu preciso... Saúde! Então, eu preciso me preocupar com o futuro do Benjamin. Eu preciso diariamente estar ali. Deus, abençoa com medo. Porque por muitas das vezes nós vamos a Deus pedindo essa bênção. Deus abençoa, Senhor guarda, Senhor protege, por causa dos nossos medos. Então, eu vou lá pedindo, Deus, abençoa meu casamento, Senhor. Abençoa meu marido, se eu tiver medo. Mas quando a minha mentalidade entendeu, quando a minha consciência entendeu que eu estou dentro, eu me encaixei no plano de Deus. Então, a minha oração não é mais movida por desespero. Então, eu entendo que o meu casamento é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, ele não pode fracassar. A única forma do meu casamento fracassar, o único jeito do meu casamento dar errado, é se eu me rebelasse contra Deus. A única forma da minha casa cair, da minha casa fracassar, é se eu me rebelar contra Deus. Porque eu já venho há muitos anos vivendo debaixo dessa direção de Deus. Então, eu não preciso hoje ser movida a orar pelos meus medos. Então, eu não oro a Deus pedindo para abençoar o meu filho, para guardar o meu filho, como se eu tivesse medo do diabo tragá-lo. Não, eu sei quem o meu Deus é. E eu sei que como projeto de Deus, antes de ser meu filho, eu entendi, ele é um filho de Deus. E o Senhor o guardará. E o guarda de Israel não tosquenejará.
Então, a minha oração não é mais movida por medo, nem desespero. Mas agora eu vou sendo movida por propósito, por revelação. Mas não é essa revelação que muita gente pensa aí. Não é revelação do assim te diz o Senhor, mas é uma revelação de direção. Então hoje eu vivo debaixo de revelação. Vou ao Pai. Pai, o que o Senhor quer para hoje? O que cabe a mim fazer nesse dia que o Senhor preparou? O que o Senhor espera de mim hoje? Quais os planos que o Senhor já fez para o dia de hoje? Porque eu quero participar do que Deus está fazendo e não o contrário. Eu não chamo Deus para participar, para abençoar os meus planos. Eu abro mão desses. E se porventura, é o que nós estamos vendo aqui, com dessas 3 mulheres, pegaram essas especiarias para ir ungir, na expectativa delas, um corpo sem vida. Ungir o corpo de Jesus, um corpo morto. E elas foram frustradas, porque ao chegarem lá, o corpo não estava mais. Aquilo que antes não tinha mais vida, aquele corpo que não tinha mais vida, agora estava ressuscitado. Era agora um corpo andando glorificado. E esse é o ponto de você entender que todas as vezes que as suas expectativas, você como filha de Deus, você como uma amada do teu pai, como filho, como amado do teu pai, você vai entender que todas as vezes que você tem que lidar com alguma frustração, saiba que Deus tem algo melhor. Sempre, sempre, se eu ando debaixo dessa revelação e posso fazer planos, e posso traçar coisas que, ao meu ver, sejam melhor. Vamos entender? E elas estavam cheias de boas intenções. Elas estavam erradas? De forma nenhuma. Então, tem coisas que nós vamos fazer que é o correto, que é o certo a se fazer. Mas aprove o Senhor frustrar com as nossas expectativas. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor frustrou as expectativas dessas mulheres aqui. Porque hoje o seu corpo não está dentro de uma cova. Hoje, os seus restos mortais não estão dentro de uma cova. O seu corpo hoje está sentado à direita de Deus Pai. E hoje, nesse corpo glorificado, aonde ele carrega todo o poder e toda a autoridade, esse que é o nome acima de todo nome, hoje, sentado à direita de Deus Pai, está intercedendo por nós. Está intercedendo por nós. E assim que você vai compreender que o que é eficaz, e por isso você pode descansar, e por isso você pode começar a descansar no Senhor, não porque você confia nas suas orações, não, mas porque você confia na intercessão de Jesus, porque Ele está intercedendo por nós. Então, no final de tudo, o que funciona, o que é poderoso e a oração poderosa não é a nossa, é a dele, é a dele. Como filha, nós precisamos aprender a viver essas frustrações aqui, ó. E elas poderiam ter ficado chateadas. Nossa, mas eu trouxe os óleos especiais para ungir o corpo de Jesus. Como assim ele não está aqui? Eu gastei dinheiro comprando esses óleos. Nossa, então vamos perder
Ao invés de reclamar, ela fez o quê? Obedeceu aquilo que esse anjo, né? Este homem aqui havia anunciado a elas para fazer. Elas entenderam que antes as nossas expectativas forem frustradas do que as de Deus. Antes os meus planos serem frustrados. Pai, que o Senhor frustre, tenha liberdade para frustrar todos os meus planos. Eu não quero que os teus para mim é que se frustrem. Já estava ali na agenda de Deus que ao terceiro dia o seu filho ressuscitaria. E ele já havia anunciado isso. Por esquecer, por incredulidade, não sei. Elas não se lembraram ou não acreditaram que ele estaria já ao terceiro dia vivo. E foram ungir. Mas glória a Deus que elas foram frustradas. Aprenda a olhar para a frustração como uma bênção de Deus. Porque Ele está nos livrando de algo que a nossa humanidade não nos deixa ver lá na frente. E os planos dele sempre serão maiores e melhores do que o nosso. Então, ainda que isso possa doer em nós, ainda que isso possa, como que eu vou colocar? Possa ser difícil aceitar, sabe? Eu vivi algo recente agora, no mês de fevereiro, que demorou uns dias para eu assimilar, para eu aceitar. Foi algo muito doloroso que me aconteceu. As minhas expectativas, todas as minhas expectativas para essa área, todas, as minhas expectativas para essa área nesse ano foram frustradas. Todas. Nas minhas expectativas. Eu virei o ano acreditando que nessa data, no dia 5, né? 4. No dia 4 de março. Eu estaria de uma forma diferente. Eu acreditava que eu nem posso falar ainda. Deixa a página, uma outra página ser virada para mim falar. Mas o Senhor veio e frustrou todas as minhas expectativas, todas. Foi difícil nos primeiros dias. Na primeira semana, assim, foi difícil, muito difícil, muito. No final de janeiro, para até assim, do meio pro fim de fevereiro, gente, mas foi um mês que eu chorava quase que diariamente. Teve dias que eu não fiz live, porque o meu rosto tava inchado, porque eu não dormi, porque eu só chorei. Falei, não vou aparecer assim não. Outros, dava para dar uma disfarçada. Mas, glória a Deus, porque antes os meus planos serem frustrados do que o de Deus para mim. Que nós venhamos a olhar para essas frustrações na vida, compreendendo isso, para conseguirmos descansar. Ainda que seja coisas difíceis ou ruins, que nós venhamos a aprender a descansar debaixo dessa vontade do Pai. Vamos lá, continuar.
tremendo e assustadas, olhem só, versículo 8, Marcos 16, versículo 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, né? Ali a caminho de Emaús. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Não tem como a nossa vida falhar, fracassar, quando nós entramos na vontade do Pai. Então nós estamos vendo homens, discípulos, que eram aos olhos naturais, aos olhos humanos, totalmente incapazes de fazer o que eles estavam fazendo. Eles eram totalmente improváveis, totalmente incapazes de fazer aquilo que eles iriam ver e fazer e viver. Mas por estarem debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, não teve nada, nem ninguém que conseguiu parar os discípulos. Não teve nada, nem ninguém que conseguiu parar o crescimento do evangelho. Não teve. É isso que nós precisamos aprender. A primeira parte, entender e compreender que nós seremos frustradas. E glória a Deus. Mais uma vez, antes os nossos planos serem frustrados do que os planos de Deus. E que a partir do momento que eu entro nos planos de Deus para viver essa boa, perfeita e agradável vontade do Pai, eu vou provar do extraordinário. Eu vou ver coisas que eu não conseguiria ver em outro lugar. Eu não vou conseguir provar e ver de coisas
que o Senhor tem para mim se não for nesse lugar de obediência, sabe? Nesse lugar de propósito. O que eu quero que vocês vejam? Que a bênção, ela não está limitada a uma obediência, tá? Ah, Deus vai me abençoar só se eu obedecer? Gente, é óbvio que não. É óbvio que não. Vamos olhar quantas pessoas em nosso meio, eu não vou nem falar do mundo. Eu vou falar daquele que tem consciência de que é errado, mas ainda assim pratica o erro, mas ainda assim tem inúmeras coisas para falar, inúmeros testemunhos para contar de livramento, de bênçãos de Deus. O fato de estar vivos ainda, né? De não terem sido consumidos, já é um grande milagre. Mas, fora isso, nós vemos coisas acontecerem na vida daqueles que também desobedecem, gente. Eu quero ler com vocês, agora no propósito, nós estamos lendo Bom Dia, Espírito Santo, do autor Benihim. Mas depois, eu quero ler um livro com vocês que assim, eu ainda não li ele tá aqui, mas eu quero muito, muito, muito ler ele com vocês, e eu ouvi falar muito bem dele, e nós vamos aprender basicamente também um pouco sobre isso, para entrar nesse relacionamento dessa obediência. O nome do livro, leiam depois, Chega de Regras, tá? Chega de regras. Para você conseguir viver um relacionamento com Deus. Não é só, ele não é um senhor que diz, vai, e você obedece, e aí no final da obediência tem a premiação. Não é bem por aí, não. Seria contrário a quem ele é. Seria contrário, tá? Então vamos começar em Lucas capítulo 1. Vamos ver o que a gente consegue ler, que são 80 versículos, que aí nós já damos continuidade, né? Então, ó, nós vamos de um dia para a ressurreição, nós vamos voltar lá no nascimento de Jesus, ou não, melhor não, né? Vamos fazer assim, amanhã nós lemos, e aí eu vou tentar ler todo, explicar menos e ler mais durante o dia, senão tudo bem. Nós dividimos ele em 2 dias, não tem problema não. Então hoje, vamos encerrar. Hoje vai ser uma live mais rápido, mas eu acho que foi muito direcionada em relação a essa palavra para nós. Faça planos. Não tem problema você fazer planos. Não tem problema você fazer planos. Mas é como a palavra de Deus diz. Entregue, né, ao Senhor, confia a Ele os teus planos e Ele realizará o desejo do seu coração. Carol, mas você acabou de falar que eu preciso me encaixar nos planos de Deus. Sim, porque está escrito que Deus opera em nós o querer quanto a força para realizar. Então, muito daquilo que nós desejamos para a nossa vida já estão debaixo dos planos de Deus. É Ele quem está operando em nós esse querer. É Ele. Ah, Carol, mas está escrito, quando Deus falou, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Mas aquilo dali não era para os filhos de Deus. Não eram, não. Nós podemos. Então, oremos mais nesse sentido. Pai, coloca em meu coração os teus planos. A linha, né, ali, ó, que os meus desejos sejam os teus, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Frustra a minha vida todinha, se necessário for. Mas eu quero viver os teus planos. Ainda que me causa medo, ainda que eu fique aterrorizada como essas mulheres. Eu quero,
eu quero participar daquilo que o céu está fazendo. Por isso, hoje nós buscamos ao Senhor justamente para receber dele essa direção, essa revelação. Para quê? Para que nós venhamos a viver o sobrenatural de Deus. Tá bom? Então hoje vamos encerrar. Hoje vai ser, acho que, uma das lives mais rápido, né? Que eram poucos versículos. Foram apenas 20 versículos. Amanhã é 80. Aí amanhã vai demorar mais um pouquinho. Eu vou até mandar mensagem para a paciente das 9. Vou pedir para a gente começar um pouquinho mais tarde, porque se necessário for, a gente prolongue um pouquinho mais, tá bom? Então hoje ficamos com essa palavra. Que Deus abençoe aí o nosso dia, porque estamos entendendo a vontade dele, né? Então, caminharemos debaixo dessa vontade. Amém? Então, Deus abençoe aí a sua vida e tenha aí uma excelente terça-feira debaixo dessa revelação da vontade do Pai. Tá bom? Beijo!